Luiz, toda sexta-feira é dia de Fala Poderosa. E olha eu aqui de novo. Para quem não me conhece, é a sua primeira vez aqui nesse canal, meu bem, não perca tempo. Já comece se inscrevendo e indicando, porque aqui é o lugar das mulheres mais poderosas do Norte. Eu sou Daniela Cássia, mentora emocional, palestrante, dona e proprietária desse livro incrível, As Donas da Porra Toda. E se você ainda não tem esse manual de instrução, mulher, o que você está perdendo? Porque aqui é um livro cheio de inspiração. E eu te garanto que a sua história com certeza vai estar aqui, para que você possa ser inspirada e com certeza mudar e transformar a sua vida. Como eu faço para adquirir esse livro, Dani? Aqui na descrição desse vídeo você encontra o link, ou então manda mensagem dizendo que você quer adquirir esse manual, que eu entre em contato com você. Bom, hoje, sexta-feira, e como regra, temos uma mulher empoderada para inspirar você aí de casa. E hoje nós estamos com uma empresária, isso mesmo. Ela é dona e proprietária também, mas não é de um livro. Ela é dona e proprietária da Estilo Meninas Kids. Ela é Sandra Dionísio. Seja muito bem-vinda ao Fala Poderosa. Muito obrigada, Dani, pelo convite, né? Boa tarde a quem está aí nos assistindo. E quero muito agradecer aqui pelo convite. Fico muito lisonjeada. Então, fique à vontade, tá? Relaxa, respira, porque a gente vai bater um papo agradável. Nada que você não possa responder. Então, fique bem tranquilo, fique bem à vontade aqui no nosso Fala Poderosa, porque a gente quer conhecer um pouquinho da sua trajetória. A gente quer conhecer um pouquinho como você se tornou, porque eu acredito que nem sempre você foi essa empresária. Você teve um início. Exatamente. Você é do nosso estado? Você é de Roraima? Então, eu me chamo Sandra, sou cristã, não sou de Roraima, sou nordestina. Perdi um pouco o sotaque, mas sou nordestina e estou aqui desde 1993, né? Vim juntamente com toda a família. E eu sou a irmã mais velha de 10 irmãos. Eu ia perguntar, de quantos? De 10 irmãos. Ei, guerreira! Simples. Eu preciso da tua mãe aqui no Fala Poderosa. Precisa porque cuidar mesmo. de 10... 8 homens e 2 mulheres. Então, somos 10 irmãos todos vivos, né? E todos formados, né? Pra graça de Deus. Sou casada e... o que mais? O que mais vocês querem saber? Sou casada, não tenho filhos e sou empreendedora, tenho uma loja. Vamos falar da Estilo. Como é que surgiu a Estilo na sua vida? Então, a Estilos, ela não foi um sonho para mim, né? A Estilos, ela meio que aconteceu assim de uma forma inusitada. Sou técnica de enfermagem. Você trabalha? Atuei por 7 anos na área da enfermagem e microscopia, né, aqui do nosso estado. E assim, como a gente sabe, os profissionais da saúde, eles trabalham muito, né? E ganham pouco. E a remuneração não dá para cobrir as rugas, porque a gente trabalha muito. E aí, eu decidi que eu queria empreender. Na verdade, eu já empreendia desde que eu trabalhava em hospital, porque eu sempre vendia alguma coisa. A famosa sacoleira. Sacoleira, né? Eu vendia maquiagem, eu vendia lingerie, eu vendia tudo que eu tinha que, sabe? Isso tá na moda, pois é isso que eu vou vender. E eu sempre me virei, assim. Então, eu decidi numa noite que eu queria sair da área da enfermagem. Porém, eu não tinha como sair sem ter uma segurança, sem ter uma faculdade, né? Eu só tinha um técnico. E aí eu decidi sair, foi quando eu decidi fazer a administração de empresas. E na faculdade, eu fiz muitos trabalhos onde montava empresa, né? E aí eu decidi que eu queria empreender, eu queria ter um negócio, não sabia o quê. E aí, como eu já trabalhava com roupa, com maquiagem, né? Aí
peguei umas roupas para vender em casa. Essa foto, que aí eu já quero te mostrar, essa foto que tem os cabides e as roupas no chão, é na sala da tua casa. Exatamente. Essa foto aí, ela foi no começo, bem no começo mesmo, né? Eu não tinha, eu não tinha onde colocar nada. E aí eu falei, Colocava bom, nesse varalzinho. eu vou colocar aqui. Mandei fazer essas araras, inclusive aqui na Taíde teve, por aqui por perto, né? E aí eu mandei fazer e coloquei lá. E nisso eu comecei a filmar. Não era com celular top ainda, era aquele de botão, né? Que a gente enviava em SMS. E aí eu comecei a filmar essas coisas e mandar para os clientes, né? E eles foram vindo para minha casa. Foram vindo e... Então, quando você estava de folga do plantão, você estava vendendo na sua casa. Isso já bem depois, porque eu comecei a vender assim em casa, eu fiz algumas vendas e fui falando para as pessoas, olha, eu vou começar a atender em casa. E aí eu passei a atender. Quando eu saí dos plantões, né, eu estava trabalhando em casa. E aí foi crescendo, Dani, foi crescendo, e chegou um momento que eu já não conseguia mais atender, porque eu já tinha medo das pessoas vir na minha casa, sabe? Porque já era um ambiente que era minha casa, mas que vinha muita gente desconhecida. Ai, começou a ficar um fluxo de gente muito grande. E uma conhecida trazia a outra. Exatamente. E eu não conhecia ninguém. E aí eu comecei a ficar com medo. Eu falei, olha, isso não vai dar certo. Porque eu já dispensei cliente. Era tipo assim, eu achei aquela pessoa com a cara meio assim. Não vou atender, não. Começou a julgar pela cara mesmo. Exatamente. Pela aparência, começou a ficar assustada. Fiquei assustada, né? E aí... foi quando eu decidi que eu ia montar um espaço, né? Aí veio o casamento. O casamento foi digamos assim, algo que quando eu me casei, aí eu falei, agora é que não dá mesmo para atender em casa, porque... Então tu ainda não tinha um espaço. Não tinha um espaço. Essa foto foi no dia do seu casamento. Essa aí foi. Mas o espaço, inclusive tem uma foto depois que eu montei o espaço. Mas aí onde eu quero chegar é que quando eu... Então não vamos falar do casamento agora. Vamos mostrar a foto do espaço que ficou depois do quando você resolveu abrir. Isso. E aí quando eu casei, eu falei, agora que não dá mesmo para eu atender em casa, porque eu trabalho muito com meninas e vai ter uma figura masculina aqui. Então as mães não vão gostar, um homem transitando e as crianças aqui não tem como. Aí eu falei, agora eu tenho que montar um espaço. E aí foi quando eu tomei a decisão de montar esse espaço sem nenhum real no bolso. Aí esse é o espaço já prontinho da loja. Esse é o espaço. Já separado da sua casa. Já separado, né? Ele fica do lado de casa, mas é totalmente separado, né? A pessoa não tem acesso à casa. E aí isso foi em 2020, foi no primeiro ano de pandemia. Você abriu a loja no ano da pandemia? Dia 5 de dezembro de 2020, no auge da pandemia. Inclusive, estava todo mundo de máscara na inauguração. E eu abri assim, eu falei, Deus, se o Senhor já permitiu que eu chegasse até aqui... porque todo mundo dizia, não é o momento, não é o momento. E eu já tinha certeza no meu coração que seria o momento, porque como Deus permitiu que eu chegasse tão longe, se não era para que eu inaugurasse a loja. E eu inaugurei. E Dani, para minha surpresa, o primeiro ano de pandemia foi o que eu vendi mais na loja. Até hoje eu não consegui bater o recorde. Nossa, que legal. De vendas, né? E você poderosa aqui. Isso aí foi no dia da inauguração, eu ainda tinha cabelos. Ainda tinha cabelos, né? Então foi um dia assim muito emocionante para mim, um dia muito marcante, né? Porque foram muitas dificuldades até chegar aí, né? Eu não conseguia assim juntar um montante de dinheiro para construir a minha loja, o meu espaço do jeito que eu queria. Parece uma casinha de boneca, né? Fiz assim bem acolhedor para as crianças,
pensando em cada criança, em cada cliente. Então, foram muitas dificuldades, né? A gente sabe que quem é pobre, ele não junta dinheiro. Se ele não já for pegando e empregando, né, ele não consegue juntar um montante. E assim foi comigo. Até hoje não consegui juntar dinheiro. Mas o que foi entrando, né? foi investindo, Mas foi fui fazendo. investindo e eu sou muito focada. Eu vou ter que construir uma loja, então eu não compro nem nada. Não adianta e não saio nada, não como pizza, nada. É para a loja até eu conseguir aquele meu objetivo. E sempre foi assim, né? Tenho que aprender isso. Sempre, inclusive. Eu sou um pouquinho desleixada, tipo, tem o que fazer, mas aí a gente dá para curtir um pouquinho aqui e acaba curtindo um pouquinho ali. Não, eu não faço isso. Inclusive, quando eu fui começar a estudar administração de empresa, eu só tinha o dinheiro da matrícula. Eu falei, mas eu vou fazer. Porque só vão me cobrar quando virar o semestre. Aí é que eles cobram, tipo, se tu não pagou, tu tem que pagar para continuar. Eu falei, então eu tenho aí tempo para estudar. Vou estudando sem pagar e Sem depois pagar. a gente vê o que acontece. E aí eu fui tão abençoada que no segundo semestre eu ganhei uma bolsa, que eu tinha me inscrito na bolsa do governo, e já fazia bem uns 3 anos, que eu, sabe, estava inscrito sem, e aí saiu o meu nome no diário, eu falei, pronto, agora é que eu vou estudar mesmo. Agora pagando é que eu vou mesmo. Então, Mas teve algum momento, Sandra, assim, da loja que você viu, assim, a construção da loja e te deu aquele frio? Tipo, como é que eu vou terminar? Eu já comecei. Ou alguma dificuldade que você pensou, assim, desistir, em parar, em se perguntar o que você estava fazendo? olha, essa palavra desistir, ela não existe no meu dicionário. Não existe. Eu não me recordo de ter, assim, começado algo e desistido. Porque comigo o negócio ou vai Ou vai. ou vai. Então, assim, eu sempre falo que eu sou muito abençoada, porque tem as dificuldades, mas quem me sustenta é Deus. Então, tudo na minha vida que eu vou fazer, eu sempre peço permissão a Deus, eu peço sinal, falo, ô Deus, manda aí um sinal de fumaça. O Senhor é que sabe, entendeu? Tá contigo. E as dificuldades vêm. Só que eu nunca pensei assim, eu vou desistir, eu vou... Teve dias de eu estar cansada, desanimada, entendeu? Porque eu comparo assim mais ou menos com a nossa fé. Tem dias que a gente tá, sabe? E tem dia que a gente amanhece murcho. Então, em todos os aspectos da nossa vida, tem esses dias. Tem aquele dia que você fala, nossa, eu vou botar um quadro aqui, agora eu vou botar umas flores ali. E no outro dia você fala, eu quero tirar isso tudo. Nossa, isso tá feio, sabe? Tem esses dias, que pra mim eu chamo de dias cinzas. Só que desistir não, Dani. Nunca pensei. Mas as dificuldades foram muitas, como eu te falei. Eu não tinha dinheiro. Mas eu vendia, tipo, juntou R$100, vou comprar a porta. Juntou mais 100, vou comprar as lâmpadas. Juntou tanto, vou pagar o pedreiro. Sempre fui muito assim. E aí, Deus me abençoou muito que eu consegui. Aí tu pergunta, como foi que eu consegui pagar X nesse empreendimento? Se eu não consegui juntar dinheiro, entendeu? Mas é foco. Foco e determinação. Assim, muita vontade de querer e pensar, eu não quero envelhecer trabalhando, apesar de trabalhar dentro do hospital que eu amo de paixão, mas eu também tenho que planejar uma viagem. Não adianta eu só trabalhar. Entendeu? Então eu pensei muito isso. Foi um dos motivos que eu saí da área da saúde e vim empreender. Vamos falar do dia que você saiu, porque aí você conseguiu construir a loja, mas ainda estava trabalhando, ainda fazia plantão. E quando você percebeu que não dava mais para ficar dentro de casa. Já tinha mais gente do que os de casa. Sim. Já tinha mais estranho do que conhecido. E aí houve um momento de desligar, né? Afastar, separar. E aí quando veio o momento de não dá mais para ficar em 2 empregos, eu não consigo mais conciliar o hospital, os plantões e a minha loja, o meu empreendimento. Vou ter que fazer uma escolha. Bom, eu acho que a escolha já estava feita, mas vou ter que tomar uma decisão. E eu ainda era estagiária, né, na Defensoria Pública do Estado.
pela faculdade. Quando terminou o estágio da faculdade, que a gente tem aquele período, eu ainda fiquei mais tempo porque não deixaram eu sair. Não, tipo, Sandra, fica. Vai Entendeu? ficando. Vai ficando. E eu fui ficando. E aí eu tive que abrir mão. Eu falei, não, eu quero trabalhar para mim, eu quero ver como é que é. Então, Dani, assim, a decisão, eu posso te falar que eu fiquei um pouco confusa, porque você tá lidando com a razão, entendeu? E com a emoção. Você, poxa, eu tenho uma carreira aqui, entendeu? Onde você tem seus amigos, onde você sai de casa, você se arruma para sair, né? Para trabalhar, onde você Horário para interage. chegar, horário para sair. Exatamente. E hoje eu trabalho do lado da minha casa. Eu me arrumo para trabalhar? Me arrumo, mas não é aquela coisa de você pegar o seu carro, você dirigir, você estacionar, você, sabe? Não é. É totalmente diferente. Então, teve essa hora de eu pensar, poxa, isso aí eu não vou ter, né? Mas, como eu te falei, a vontade de querer ser a minha patroa, entendeu? Eu digo, eu quero saber se ser patrão é tudo isso mesmo. E ser empregado ao mesmo tempo, né? E patrão e empregado. Você deixou de trabalhar aí 12 horas para trabalhar Trabalhar 24. Exatamente. Eu digo sempre lá em casa, que eu pensava, quando eu tiver minha própria empresa, eu vou trabalhar na hora que eu quiser. É engano. Eu estava assistindo uma entrevista onde um empresário disse praticamente isso. Ele disse que é aí onde nós, brasileiros, erramos. Porque ele diz, você é empresário, quando você trabalha para os outros, você tem horário para sair, horário para chegar e horário para sair. São 8 horas que você tem que cumprir. E quando nos tornamos, a gente, isso que eu falo que fora de linha, né? Quer abrir 10 horas a nossa empresa, né? E aí, quando a gente trabalha para nós mesmas, a gente que tem que estar mais. E é isso que eu te falei: deixou de trabalhar 12 horas para os outros e trabalha 24. Porque você tem horário para abrir, você não tem horário para fechar. Você não tem final de semana, você não tem feriado. Você tem que tá focado no trabalho, tá disposto a ajudar sempre servir sempre o seu cliente, Exatamente. independente do horário, independente da hora, está sempre pronto. Até porque os mais distantes, tudo bem, vai estar lá a placa, vai estar fechado, mas sempre tem aquele, Sandra, me socorre. Tem. E aí é depois das 18, é no final de semana, e é onde a gente acaba, né? Que também cresce. A gente também tem que entender que sim, a gente tem que trabalhar dobrado pra gente sim, porque é nosso, né? É nosso e a gente começa, você falou, tem o horário, mas eu, por exemplo, eu começo a trabalhar muito antes de eu abrir a loja. Eu já estou trabalhando, entendeu? Nas minhas campanhas, tudo sou eu que faço hoje. Minhas campanhas, minhas fotos, tudo sou eu sou muito centralizadora, né? Eu trabalhei assim com pessoas de chefia, que os meus chefes sempre foram muito rigorosos, né? E eu acabei centralizando isso em mim. Então, assim, eu trabalho mais do que eu deveria. Porque se eu delegasse mais, entendeu? Então, eu já acordo, já faço meus devocionais ali com meu esposo e eu já começo a trabalhar, né? Porque a gente trabalha na loja e também a gente que é dona de casa, que é esposa, sabe que não é fácil, né? Mas, olha, quem não casou não se assuste, que não é bicho de sete cabeças. Esse negócio, eu costumo dizer, esse negócio é que você acha que eu vou trabalhar fora e tal. Meu amor, você vai trabalhar fora e dentro de casa, porque as funções continuam as mesmas. Exatamente, a gente continua Dani. trabalhando, com certeza. É verdade. Um momento ápice, assim, da sua loja, quando você disse assim, nossa, eu sou empreendedora, assim, caiu a ficha que você era dona, você olhou e teve orgulho da estilo, assim, que você se viu dona. Quando você se sentiu dona da sua loja? Teve um momento que foi após a inauguração, logo depois, eu acredito que uns 2 meses depois da inauguração, né? Eu pesquisei, fiz uma pesquisa de campo, o Boa Vista estava parado, as lojas todas com estoque antigo e as pessoas também não iam comprar naquele momento, né? Que tinha que esperar, como que ia ficar.
E aí, Dani, eu vi que as pessoas estavam fazendo aniversário em casa, comemorando, eles não deixaram de viver, porém mais restrito. E aí, o que eu fiz? Eu comprei 6 coleções novas, diferentes. Eu falei, Deus, não tem ninguém vendendo, as pessoas estão tudo com estoque velho e as pessoas estão procurando. Então, eu comprei 6 coleções diferentes e fui para a rede social. Falei, olha, o negócio é assim. Tô com coleção nova, vocês que estão fazendo aniversário, tem gente fazendo aniversário que precisa ganhar presente e vocês têm que vir comprar. Então, eu fiz a minha propaganda, né? E aí, foi quando deu aquele boom nas vendas, né? Que, tipo, eu ultrapassei a minha meta, sabe? E aí, eu fiquei lá, assim, pensando, meu Deus, eu não pensava eu não imaginava que eu tinha essa capacidade dentro de mim, né, de gerar, de impactar, né, de trazer essas pessoas no ápice da pandemia, digamos assim, no auge da pandemia, e a minha loja crescer tanto. Então, assim, naquele momento, eu me senti, eu digo agora, eu sou a empreendedora e eu sou responsável, porque eu sou responsável por fazer essas pessoas felizes, né? Porque quando você vende um produto que as pessoas têm satisfação, que atende a expectativa do cliente, então você olha assim e, poxa, agora eu realmente sou uma empreendedora. E chegou esse momento que eu digo, cara, agora eu sou empreendedora, não tem jeito. Foi quando você disse, nossa, não tem pra onde correr. Não tem, tô me sentindo. E sei fazer, né? E sei Porque fazer, acho que a maior Dani. prova de que você realmente sabe o que você sabe fazer o empreendedorismo é vender numa pandemia onde a grande massa de empresários, né, a gente teve ali um desfalque, teve ali realmente um prejuízo grande. Muitas empresas fecharam, muitos escritórios fecharam. E se você fez uma boa venda, significa que para você foi bom. Assim, foi bom, né? E lamentável pelo período que a gente Sim. passou, porque não foi fácil para mim, não foi. Mas tinha uma frase que ela sempre ficava na minha cabeça o tempo inteiro, que essa frase eu levo para a vida quando quando eu acordo no dia cinza, eu me lembro, né? Que diz que isso é na faculdade que a gente aprende, em administração, que as empresas, a maioria das empresas que vão à falência é no 2º ano de vida. Eu falei, eu não vou fazer parte dessa estatística. Sai fora. Eu não vou. Sandra, vamos falar deste dia que você está deslumbrante. Esse é o dia do seu casamento? Esse é o dia do meu casamento. Você tá toda de noiva, toda bonitona, toda poderosa. Me fale desse dia, desse momento. E por que você escolheu essa foto com essas 2 mulheres aí ao seu lado? Quem são? E me conta aí um pouco da emoção desse dia. Esse dia. Então, aí é minha mãe e minha irmã. E eu trouxe essa foto porque eu me emociono muito ao falar dessas 2 pessoas, né? São 2 pessoas, assim, que a gente anda de mãos dadas o tempo inteiro. A gente tem, eu acho que, transmissão de pensamento, entendeu? Então, minha mãe é uma guerreira. Sonha ela ter criado 10 filhos e educado. Não, meu amor, não tenho dúvida disso. Ela diz que eu tive 10 filhos normal. Eu digo, mãe, não é normal. Naquela época não existia cesariana, né? Então, minha mãe é uma guerreira em todos os aspectos. E assim, o que eu tenho da minha mãe é a garra e a alegria dela. Minha mãe é super alto astral. Minha mãe tem 65 anos, sabe? E eu costumo falar pra ela que ela não vai envelhecer, porque a gente só envelhece quando o nosso espírito envelhece. E ela não tem isso. O espírito dela é muito jovem. E eu escolhi essa foto porque as 2 sempre estiveram em todos os momentos da minha vida presente, né? Minha mãe e minha irmã. É sempre nós 3.
Então, que chova, que faça sol, é na doença, é na saúde, a gente sempre está juntas, né? Em pensamento, em oração. E minha irmã também é uma mulher muito guerreira. Apesar de jovem, né? Ela tem um filho de 14 anos e ela, assim, muito guerreira. Minha mãe, para tu ter ideia, ela vende Avon desde quando eu tinha 6 anos de idade. E até hoje minha mãe vende Avon, Natura, Boticário, sabe? Minha mãe se pinta, minha mãe se maqueia, ela gosta de sair para trabalhar. Minha mãe sabe conversar com as pessoas. É uma pessoa extremamente humilde, né? Paciente. E ela não é aquela pessoa que, se tá acontecendo algo com os filhos dela, ela se desespera. E eu queria ter essa calma da minha mãe. Minha mãe não é assim. Ela não tem aquele desespero. E é uma pessoa que eu... Ai, não sei. é uma paixão na minha vida. Não me imagino ser minha mãe, ser minha irmã, sabe? Porque como eu fui criada, nós fomos criados em casa, sem ir para casa dos amigos, dos vizinhos. Então a gente foi criada muito junta. Mas, meu amor, 10 meninos, não tem como ter vizinho. Nem a vizinha não ia querer 10 meninos na casa dela. Mulher. Eles nem podiam ir e nem podiam aceitar mais meninos. Então, a mãe já tinha 10. Não, mas assim, pra brincar, tipo, eles nunca... Minha mãe nunca deixou a gente nas casas pra... Ah, eu vou em tal lugar, vocês vão ficar na casa de fulano. Não. Olha, Sandra, você é a mais velha, você cuida dos seus irmãos mais novos. E vocês obedeçam. É tanto, Dani, que hoje... Quem é tudo abaixo de mim, eles me obedecem. Seguiram a regra até hoje. E a gente não briga. Imagina 10 filhos brigando. A gente discorda. Não, filho. A gente discorda das coisas, mas assim, não existe. O povo olhou com a cara e disse, isso não existe. Existe. A gente não... O povo olhou comigo e disse assim, conta a fórmula, porque... A gente não existe. Aliás, a gente não briga. Vocês Imagina... não existem mesmo. Imagina que seria a vida da minha mãe. Porque só eu e minha irmã, de vez em quando tem um fight lá em casa, imagina 10. Não, eu lembro que uma vez o meu irmão, que ele é um dos mais novos, né? Ele falou assim, você vem aqui que eu vou lhe dar uma surra. E eu lavando louça na pia, eu falei, agora eu estou ocupada. Agenda a surra pra mais tarde, quando eu terminar a louça. E ele ri até hoje disso. Ai, ai. Aproveitando aqui, eu quero falar desse casal. Esse casal maravilhoso são meus pais. Meu pai tem 74 anos, tá? E minha mãe tem 65. Então, assim, hoje... Aqui é seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe. Uhum. Eu digo que hoje eu vivo à disposição deles, né? Meus pais, eles sempre centralizaram tudo em mim. Tipo assim, ó, cuida do fulano, faz isso pra ciclano. E hoje, eles já são idosos, né? E eu estou à disposição deles. São as duas pessoas, assim, mais importantes da minha vida, né? Eu devo tudo a esses dois, porque criar pessoas e educar não é fácil, né? Ter 10 meninos é muito fácil. Eu... Agora, criar e... Não, e mas educar... porque hoje em dia é difícil educar um filho, né? E educar com responsabilidade, compromisso, uma educação para 10 é muito difícil. Como você falou, são 10 filhos que são formados, 10 filhos que sabem se respeitar, porque isso vem do respeito, né? Exatamente. Então, meu pai, ele é um guerreiro, porque ao lado da minha mãe foi que eles dois conseguiram nos educar. Meu pai já foi para Goiás, já foi, moramos no Nordeste, onde nascemos, aí fomos embora para Goiás, viemos para Roraima, tudo em busca de melhoria. Se meu pai não tivesse tirado a gente do Nordeste, nem sei o que seria de nós. Eu acho que eu tava lá carregando o pote na cabeça, né? É complicado. Eu não sei. Olha, no Ceará, você tá falando? Sim. Eu fui a Santarém. E, é sério, eu fui e eu vi umas ruas, assim, de ladeira, assim, abaixo, sem asfalto, tá? Toda cheia de ondulação, assim, morro. E uma torneira à frente da escola. E eles estavam pegando água.
É porque pra mim não é a minha realidade. Quem Sim, vem de fora sim, pode claro. dizer assim: ah, isso é normal lá fora. Eu nunca vivi isso, graças a Deus. Roraima, a gente pode abrir a torneira e a gente pode beber dessa Sim. água, mas infelizmente não é realidade. E eu ver uma torneirinha na frente de uma escola e uma fila de pessoas com balde, garrafa, garrafões, carrinho de mão, levando água para sua casa, porque não tinha água para se fazer comida, lavar uma louça. E eu fiquei olhando aquilo e tentando trazer para minha realidade. Não sou rica, não estou menosprezando, mas estou dizendo que não é graças a Deus, não Graças é a nossa a Deus. realidade. Mas muitas pessoas ainda vivem. Você está falando isso aí de quando você estava lá, pequena ainda. E eu fui saí ano de lá com passado, eu 12 tô falando que a anos. realidade ainda é essa de pessoas que não têm seu poço, que Sim, não eu tem, tenho ainda familiares que carrega moram água. lá, que ainda depende, muitos têm carro-pipa, que passa para deixar água no tempo do verão mesmo, porque não é todo tempo que chove, não. Olha, eu amo Então, o meu estado. tudo Quem isso vem pra que- cá e reclama dele, que arrume sua bagagem e volte pro seu estado, mas o meu estado tem as suas dificuldades, não tô dizendo que é 100%, tem as suas dificuldades, tem seus altos e baixos. Os governantes poderiam fazer mais, claro que poderia. Mas eu sou muito grata pelo que a gente tem e quero sim melhorar cada dia mais para que a gente possa ter uma vida cada dia melhor. Pois é, porque assim, tudo isso aí eu já passei. De carregar água no jumento, nas âncoras, entendeu? De andar em cavalo, de carregar água na cabeça. Tudo isso aí eu já fiz. Então, assim, nós viemos lá de baixo, entendeu? E uma coisa que meu pai sempre ensinou pra gente é ter humildade. Onde você estiver, seja quem você for, entendeu? Nós temos uma família de pessoas bem estudiosas, né, formadas, mas ele sempre fala, atenda as pessoas bem. Se chegar na sua mão, meu filho, no hospital, você atenda bem. Minha mãe, ela fala assim, olha, eu tenho uma filha que mora em Boa Vista, quando chegar lá, você procura ela, que ela vai lhe ajudar. Aí a pessoa me liga, olha, sua mãe, eu digo, quem é você? Eu digo, olha, eu tenho um quarto aqui, tem uma cama, tem fogão. Se a minha mãe mandou vir pra cá. Minha mãe mandou, então seja bem-vindo. Então, assim, meu pai ensinou a gente a acolher as pessoas, entendeu? E isso aí é uma coisa que eu vou levar pra vida, porque hoje, no mundo de hoje, as pessoas se tornaram muito, não se importa com os outros. Ele quer saber do bem-estar dele, entendeu? E meu pai sempre ensinou, e ele sempre ensina até hoje. Meu pai fala assim, olha, se você merecer, tu pensa que eu não faço isso? Eu digo, eu sei que faz, você não faz com o neto. Não faz com o neto, né? O meu avô bateu na minha mãe, ela já tinha 35 anos, e eu lembro, porque eu já era nascida, e ele dizia, enquanto vida eu tiver, se merecer, vai pra taca. Pois é, meu pai tem esses negócios de vez em quando ele meu fala. Meu avô era cearense, meu bem. E aí, cearense é bravo. Cearense já sabe, né? Então, assim, meu pai, ele é muito guerreiro, ele nunca deixou a gente nas casas. Meu pai sempre trabalhou longe de casa, minha mãe ficava cuidando dos filhos, e quando ela saía, eu ficava cuidando, né? É tanto que eu lembro que uma vez, minha mãe minha mãe teve um aborto do 11º. Foi antes. Como é o nome da sua mãe? Geisa. E do seu pai? Seu Francisco. Dona Geisa e seu Francisco, vocês não brincavam não, né, filho? Serviço era sério. Não, e sabe o que minha mãe falou um dia desses? Ela disse que ela podia ter tido mais um. Eu digo, mas não vai ter, não. Pelo amor de Deus, fecha esse negócio. Aí, Dani, eu lembro que ela teve um aborto espontâneo e ela viajou para uma cidade, que era Juazeiro do Norte, para ficar lá no hospital, para fazer aqueles procedimentos. E ela me deixou cuidando da Reca. Você é a mais velha desde quando? Qual é o teu número na escalinha dos 10? A primeira. A primeira dos 10 mesmo? Eu sou a primeira, aí veio meu irmão, Mas veio meu irmão, veio ter? outro irmão. Minha mãe casou com 18 anos, já no ano seguinte começou. Aí foi 1, 2, 3, né? Carreirinha. Foi. Todo ano mulher, tava porque premiada. naquele tempo, sabe que não tinha prevenção, né? Então, assim, é isso.
Mas graças a Deus. Então você foi então a mãe ali, a segunda Sim. mãe ali de todos. Eu e os dois depois de mim, né? E aí eu lembro que ela me deixou lá para cuidar Da carreirinha. da carreirinha. E ela foi. Só que aí, enquanto isso, eu vi uma mulher para cuidar da gente, né? Uhum. E eu lembro que o meu irmão foi fazer o mingau do outro, né? Desse que queria me bater, mas não nessa oportunidade. E ele subiu, colocou a cadeira aqui no fogão e subiu. No que ele subiu, quando ele foi trazer o papeiro de mingau, que era naqueles fogão de lenha, a cadeira virou e o papeiro virou por cima das pernas dele. E eu no comando, tá? E Só que aí, eu no Sandra? comando, mas eu tinha o quê? 8 anos, eu tinha que fazer comida. Porque eu já sabia fazer, que minha mãe me ensinou a fazer as coisas foi cedo. Deus, meu filho tem 18. Caio, por favor. 8 anos sabe fazer comida, meu filho. 18 não sabe. Ai, Jesus. As mães também não são como antigamente. Mas o mundo vai ensinar. Ai, meu 8 a Deus. esposa. Tá, mas Vai botar esposa, ele pra porque cozinhar. Eu não vou ensinar mais, não ensinei até hoje. Mas sim, me fale. E aí, o que aconteceu com teu irmão? Não, aí mulher? ele ficou tão queimado que ele foi pra palha da bananeira. Francisco foi o meu irmão, queimou as pernas e tal. Aí eu naquele desespero. Aí meu pai mandou uma pessoa pra cuidar da gente, que ele arrumou não sei aonde. Isso sem saber do que estava acontecendo. Não tinha celular, não tinha nada. Já Não tinha mandado tinha. a moça chegar. Era, essa moça já tinha chegado pra... Ele viajou com minha mãe e aí deixou, olha, tal dia fulano vem pra cuidar de vocês. Só que enquanto isso a gente tinha que comer, tinha que sobreviver, né? Porque não era pra ir pras casas dos outros. Uhum. E aí, como eu já sabia cuidar, eu falei, não, eu tô no comando, pode deixar que aqui é eu que domino. Eu sempre fui muito assim. Uhum. E aí aconteceu essa tragédia, mano. Ele foi pra palha da bananeira. Aí era minha mãe hospitalizada, meu irmão na palha da bananeira e eu para cuidar dos outros. Que situação, mas nós vencemos, né? Que é ir pra palha da bananeira. Porque a palha da bananeira, literalmente, ela é mais fria, ela não prega nas feridas, nas queimaduras. Então, naquele tempo não tinha vaselina, não tinha essas coisas. Entendi. Era ovo, né? Ainda hoje é para queimadura, você coloca ovo, né? Já viu falar nisso? Não. É, porque ele é frio. E Já aí... pode ensinar, então. Então, queimou. Não, gente. Não, porque a Vamos folha pro da bananeira é hospital. mais difícil hoje, mas eu achei interessante porque Sim, eu desconheço. porque ela não prega, porque ela é mais fria, entendeu? Mas aí, sem nada, você passa ou coloca alguma coisa. Hoje já coloca a vaselina, né? Aí coloca a vaselina e enrola na folha da bananeira. Coloca pra não secar, pra não ressecar. Então era o que tinha. Mas aí criou bolha, inflamou. Criou, foi queimado mesmo E ele. a mãe chegou, mulher. com Aí esse minha menino. mãe nem chegou a saber, porque a pessoa já tá com problema. Então meu pai não falou de imediato pra ela. Quando ela veio saber, já tava tudo sob controle, né? Ela já tava passando por um momento difícil. E aí, mana, foi muitas coisas que aconteceram. Eu ia pedir uma traquinagem. Eu ia perguntar, né? Com 10 meninos, tu lembra de alguma traquinagem? Foram muitas. Mas aí tu acabou de me dizer essa. Foram Então, eu muitas. acho que já conta. É porque eu e meu irmão Francisco, esse a gente não era muito de fazer danação. Agora o terceiro, que era Antônio, era todo dia, mana. Todo dia ele fazia alguma coisa. Ele era muito danado, Bom, digamos tu tem assim. carinha de ser tranquila, de ser calma. Eu sempre fui. As únicas Mas coisas que eu gostava era de pegar aposta com o Mas a menino pra correr primeira, num pé ó, só. eu costumo dizer, e eu fiz essa avaliação na minha família. E nas pessoas mais próximas que eu conheço. Então, minha família que me perdoe. Mas eu costumo dizer que o problema tá no segundo filho. Isso eu falando de casal, tá? Mas assim, de 10 fica difícil. Mas assim, o seu primeiro filho, você olha assim, é aquele filho que não te dá tanto trabalho, é aquele filho que você domina mais, que você controla mais. Eu não sei se o segundo você começa a fazer gosto demais, mas o segundo filho dá pra ser o contrário do primeiro, é o mais rebelde. É o que dá trabalho para comer. Se o primeiro come tudo, o segundo dá trabalho para comer. Se o primeiro é estudioso, o segundo é o preguiçoso para estudar. Pensa numa confusão. Então, eu costumo dizer que o problema é no segundo filho. Eu só tive um e tô com medo do segundo justamente por causa da minha teoria. Olha eu, lá na minha mãe, eu, a primeira filha, obediente, inteligente. A minha irmã, sabe, né?
Ela ouvindo isso em casa. Mais 10 filhos, cada um com um gênio diferente. Todo mundo teve aquele momento meio de doido, né? Mas aí a educação do meu pai e da minha mãe era bem, olha, ou tu anda na linha ou aqui o negócio é É assim. porque a educação era mais rígida, né? Os Não pais eram tinha mais rígidos. também Eu tô falando tecnologia, né? sério, os meus avós, eles não brigavam. Assim, as histórias, eu era muito pequena, mas as histórias que os meus tios contam, que meu tio conta, era que meu avô não alisava muito, não tinha conversa duas vezes, não. Mulher lá em casa, esse que eu tô te falando, abençoado, às vezes ele pegava 2 tacas num dia só. Não, vovô fazia, porque lá em casa também tem a escadinha dos meus tios, né? Então, por exemplo, o terceiro bagunçou, fez alguma coisa, né? O filho número 3 bagunçou. Faz a escadinha aí, todos apanham, que é pra ninguém tá rindo um do outro. Isso os meus tios contam. Faz a fila aí, todo mundo vai apanhar. Mas eu não fiz nada, mas se você vai rir. Então, pra você não rir do seu irmão, você vai apanhar também. Os netos, no caso eu, fui cuidada pelos avós. Aí eu sou mimada porque eu fui cuidada. Mimada, né? Eu me recordo, eu cheguei a levar algumas lapadas, mas tipo assim, batia e o escândalo era maior do que a dor, né? Mas foi muito mimada, muito paparicada. Mas, Sandra, e esse pessoal aqui? Essas 3 pessoas aqui, por que que elas estão aqui? Por que que você escolheu essa foto desse grupo de 3, nesse momento? O que que te remete a lembrar? Olha, isso aí foi um momento da minha vida que até hoje foi o momento mais difícil que eu já passei, né? Eu acho que nada, tomara que não apareça nenhum mais para superar esse aí. Esse aí foi em 2021, quando meu irmão teve 3 aneurismas, né? E nós ficamos 3 meses dentro de hospital. 1 mês aqui em Boa Vista e 2 meses em Manaus. Isso foi no hospital? Isso aí foi na frente do hospital. O sorriso aí é só de fachada, porque o coração tava assim dilacerado. Ele é esse? Não. Ele é... Esse aqui é o irmão meu, esse moreninho. Aí a minha irmã e a minha cunhada, a esposa do meu irmão que estava lá dentro do hospital. Uhum. Então, esse aí. Então foi um momento... Vou mostrar aqui a foto dele internado. Essa é a foto, esse é teu irmão que tá internado. Isso. Foi, assim, uma prova que nós passamos em 2021. Esse menino está vivo pela graça de Deus, né? Porque 3 aneurisma, Dani. E, assim, aqui muito difícil para conseguir um TFD. Quando conseguimos, através da justiça, né? Ele foi para lá. Chegando lá não tinha leito, chegando lá não tinha nada. Mas a gente conseguiu que ele ficasse internado. E aí, o que aconteceu? Ele foi para a cirurgia, acho que marcaram 2 vezes para ele ir. E aí ele passava aquele jejum de 2 dias para tal, para ficar. E aí foi para a cirurgia, chegando no centro cirúrgico, não tinha. Tava faltando algum material. Ele retornava para o leito. Então, se eu não me engano, ele aconteceu isso 2 vezes. Quando foi na 3ª vez, ele teve um estresse tão grande que a aneurisma estourou. Então, esse momento foi, assim, um momento que eu nunca tinha tido a sensação de perder um irmão. Porque a gente é muito grudado. Tu não tá entendendo. A gente é, assim, muito grudado, a gente é muito unido e a gente é muito cuidadoso uns com os outros. Então, eu nunca tinha tido essa experiência de, ai meu Deus, vou perder meu irmão. Porque a gente nunca tinha adoecido a esse ponto, né? E aí ele teve essa alteração tão grande que estourou, os aneurisma. E ele foi pro centro cirúrgico, fez a cirurgia e ficou bom, né? Esse dia aí foi o dia que a gente estava lá fora e ele estava sendo cirurgiado, né? E eu tava assim, eu já tinha chorado e já estava, tipo, em estado de choque. Eu nem chorava, eu sorria de nervoso, porque quando eu começo a sorrir muito é porque eu tô nervosa. Às vezes não é porque eu tô, sabe? E tava eu e a gente sempre junto. Foi assim, 2 meses que eu passei em Manaus de prova, porque eu falei pro meu esposo, eu estou indo para Manaus, tudo bem para você? Ele falou, vai. Já tinha que estar lá. Eu falei, porque é meu irmão e você entende. E ele sabe, né?
E aí ele falou, não, pode ir. E aí, e a loja? A loja, ó, fechado. A loja está fechada. Passei 2 meses lá, a loja fechada. E a gente lutando para que ele sobrevivesse. E eu só pensava o tempo inteiro, eu só quero ir para minha casa com meu irmão. Só isso que eu quero. Quero trazer meu irmão de volta Então, pra casa. teve uma noite que ele foi muito mal para UTI, entortou os braços, as pernas e tudo, né? Que foi quando estourou esse aneurisma. E aí eu liguei para esse meu irmão ir. Eu falei, olha, vem no ônibus, porque a gente não tá conseguindo segurar a barra. Porque tava tanto emocional e a gente não conseguia fazer comida. Tipo, a comida que eu fazia eu não comia. Essas coisas. E também ficar dentro do hospital dormindo numa cadeira dessas de plástico, né? Não era cadeira confortável, não era cama. E aí também o medo do meu irmão pegar Covid. Ah, porque ainda tinha, em 2021 a gente ainda Tava tava aí com a muito. Covid em alta. Tinha acabado de passar aquela crise lá em Manaus. Uhum. E aí eu falei, Época dos olha, respiradores, né? Que estavam. isso. Eu falei, não, não tem, a gente só tem que pedir a Deus. Ele não queria usar máscara, porque imaginou você passar 2 meses deitado numa cama usando máscara? Não consegue. conseguia, né? E aí ele não pegou, graças a Deus. Mas foi um momento assim muito Muito difícil, Dani, que foi naquele momento ali que eu vi que eu tinha que me chegar mais perto de Deus. Entendeu? Foi um momento que Deus provou a minha fé. Eu não sei os outros, mas naquele momento ali foi uma virada de chave na minha vida. Eu falo isso pro meu irmão. E eu fico emocionada a falar disso porque é a pior sensação de você perder alguém que você criou, que você cuidou, entendeu? E ainda mais pessoas que são assim muito ligadas. Então a gente tem esse apego e hoje eu brinco com eles, né, que foi um momento que a gente superou, mas que a gente tem que se preparar. Porque a gente não Foi um estágio. Foi como se fosse um estágio. Um estágio, porque a gente já passou. Os mais novos, eles têm 31, 32, 40, entendeu? Então, assim, tá tudo completinho. Mas vamos se preparar. E eu falei, desapeguem de mim, gente. Não se apeguem. Um vai, né? Bom, eu acho que, para finalizar as fotos, Sandra, eu acho que essa é a foto que simboliza a sua família, né? Então, Essa foto aí. que você é nítido. A gente fala, muitas pessoas falam, né, da família como base, como alicerce, mas eu acho que você deixa isso muito claro. A sua vivência com a sua família não é só o falar, não é só o bonitinho, né? Que muitas vezes as pessoas falam, a família é a base de tudo. Você deixa isso claro nas suas palavras, de que você vive realmente isso, de que a sua família é a base de tudo na sua vida. Exatamente, Dani. Eu acho que deveria ser na vida de todo mundo, a família ser a base. Infelizmente, né, nos tempos atuais não é. Mas eu prezo muito pelos princípios onde eu fui criada, ensinada, né? Se foi errado ou se foi certo, foi a forma que meu pai me criou, né? E a gente modificou algumas coisinhas, mas não deixando de prevalecer o caráter, a humildade, que ele sempre bate nessa tecla todo dia. Ele sempre, quando ele abençoa, ele já vai, olha, meu filho, Deus abençoe, que Deus lhe dê isso, Deus lhe dê humildade, seja isso, seja aquilo. Então, eu prezo muito por isso. A minha família, realmente, ela é a base de tudo. Até hoje, quando eu vou fazer alguma coisa, eu pergunto meu marido, depois eu pergunto meu pai. Entendeu? Sempre. Não é que eu vá fazer o que meu pai está dizendo, mas eu sempre gosto de ouvir meu pai, ouvir minha mãe, entendeu? E eu sempre falo que se precisar de mim, pode ser qualquer hora do dia ou da noite, minha família não fica desamparada, porque eu vivo para eles, entendeu? É quem chega ali na hora. Inclusive, quando meu irmão ficou doente, a gente fez vaquinha online, entendeu? A cirurgia do meu irmão era para ser 450 mil. Não tínhamos esse dinheiro, né?
Então a gente recebeu, digamos assim, propostas indecentes de grandes beldades, deputados daqui, ou não sei, assim, propostas, sabe, que você tá ali com uma pessoa que pode morrer a qualquer momento e você tem uma pessoa ali que está te oferecendo a oportunidade de salvar aquela pessoa, né? Então você fica assim meio balançado. E você reunir os irmãos, pai e mãe, e dizer não, não queremos. E eu acho que é por isso que Deus ele tem sido tão magnífico na nossa vida. Porque o tempo que eu passei lá, Deus não deixou faltar dinheiro para pagar nenhum boleto meu, porque eu vendia todos os dias online e meu marido entregava, com a loja fechada. E Deus preparou tudo para que a cirurgia dele acontecesse, sem nós ter que, digamos assim, se corromper, entendeu? Era a vida do meu irmão, uma pessoa que a gente ama. Mas meu pai ensinou a ter caráter. Era Entendeu? mais importante. E isso é muito importante. Você falou assim, que lá, para vocês, né, você não pode falar pelos seus irmãos, mas para você foi um destrave, foi uma virada de chave, né? A sua loja nunca fechou. Você se aproximou mais de Deus. Eu costumo dizer, e eu já ouvi o Corvo dizer muitas vezes, o que você está vivendo, se pergunte o porquê que você está vivendo aquilo. O que Deus quer te ensinar naquele momento. Por que que você está fazendo aquilo? Por que que você teve que fechar 2 meses a sua loja? O que que Deus estava querendo te mostrar? Então, são esses pequenos detalhes que a vida, que o correr da vida, o agitado, que você não tem tempo, eu não tenho tempo. E Deus diz, calma, entende? Para, Exatamente. reflita aí o que que você pode aprender. Nem tudo é tão ruim assim, sabe? Não. Tá desmoronando, porque Deus não me ama, quer acabar com a minha vida. Não, de repente é por te amar tanto que ele tá fazendo você passar por aquele momento difícil, porque algo ele quer te ensinar, algo ele quer que você aprenda, e a única forma de você parar para ouvi-lo ou para se aproximar mais dele é te parando de alguma forma. Então a gente fala muito sobre isso e é algo que eu tenho feito com mais frequência. Por que que eu tô passando por isso? Por que que isso tá acontecendo? Será que é porque Deus não me ama? Né? Se eu aprendi a vida inteira que Ele é o meu Pai Sim. e que uma folha de uma árvore não cai sem a permissão dele, por que que o mundo está desmoronando sobre a minha cabeça e Ele está de braços cruzados, rindo da minha cara? Não, é porque algo dali, não sei o que, eu posso não entender nesse momento, mas algo naquele momento difícil é meu aprendizado, é o meu fortalecimento. Então a gente tem que aprender com os momentos difíceis. Exatamente, Dani. Foi isso que é essa lição que eu trago para minha vida, porque assim, tem muito essa coisa de eu não tenho tempo. Eu não vou passar uma semana na casa dos meus pais porque eu tenho uma loja. Não, eu não faço isso. Até eu tinha falado pro meu esposo, olha, quando eu me mudar para a loja, eu não vou me prender. Tudo bem, eu escolho aquelas datas que eu sei que o fluxo é maior para eu não viajar. Mas no dia que, sabe, aquela saudade grande mesmo bate, eu digo, olha, eu vou passar uma semana na minha mãe, vamos passar 4 dias lá no seu pai, entendeu? Porque a vida passa muito rápido. Passa. Depois, se vão, a gente tá na beira de um caixão, chorando, desesperado, se arrependendo. Exatamente. Poderia ter feito mais, poderia ter visitado mais e não dá tempo. Hoje, eu costumo dizer que se você não aprendeu a amar e a cuidar do outro, na época da pandemia, nesses anos tão difíceis da nossa vida, você não aprende mais. Porque é se abdicar do seu tempo, é organizar o seu tempo, é visitar quem está longe, é mandar uma mensagem, é valorizar quem está perto, é largar mais isso e estar mais presente com as pessoas. Porque depois vai embora, fica com remorso, fica reclamando e deixa eu te dizer, não volta. O que vai restar para você são fotos e lembranças. E a visita no cemitério dia 2 de novembro. Exatamente, né? E se você não fizer... Porque eu costumo dizer que tudo vira memória. Tudo vira memória. Então, a pessoa tem que aproveitar, né? E fazer o que ele deve fazer enquanto a pessoa está viva. Porque morto não vê homenagem.
Hoje é dia de entregar flores, de ligar. Então aproveita esse momento, até dá um close aqui, Corvo, porque esse momento é para você. Para agora o que você tá fazendo. Para o vídeo, pause o vídeo aí. Mande uma mensagem especial para quem tá longe. E te organiza, hoje é sexta-feira, antes de sextar, antes de curtir a sua festa, o seu lazer, sabe? Veja se realmente você precisa ir, se você pode sextar hoje com a família, se você pode visitar o papai, a mamãe, ou se tá longe, fazer aquela ligação importante, sabe? Mandar aquele oi, mãe, eu te amo. Oi, meu esposo que tá longe. Oi, filho, você que tá longe. Manda uma mensagem, manda uma ligação, faz uma ligação querida aí para alguém muito especial. O dia de matar saudade é hoje, o dia de mandar flores é hoje, o dia de dizer eu te amo e você é importante na minha vida é hoje. Depois, só lembrança. Só. Lembrança, fortes emoções. Eita. Bom, gente, chegou o momento presente poderoso. Dani, o que é esse momento presente poderoso? Bom, gente, a nossa convidada, ela fica intimada, obrigada a trazer um presente. O presente é meu, mas o significado, a emoção é dessa pessoa. E ela compartilha conosco o que ela viveu, qual é a lembrança, qual é a emoção que esse presente traz para ela. Por que ela escolheu. E ela vai falar pra gente agora o porquê esse presente poderoso é importante pra ela. Tchau, tcharam. Vamos descobrir agora! É simples, singelo. Não é, é como eu falo. Não é um presente pra apresentadora, É um símbolo. mas ela tem que ter, aí tem que ser dois, né? Quer dar um presente e uma lembrança, uma emoção, porque tem que ser algo pra... Gente, deixa eu ir, porque o negócio aqui tá pesado aqui. Peraí. Será uma panela de barro? Gente! Tchararara. Ai, eu amo! Vamos já falar sobre ele. Eu já amei. Dá o close aí. Vamos falar sobre essa planta linda, que eu sou apaixonada por ela. Por que você me trouxe esse cacto? Então, Dani, eu não gosto de flores. Eu gosto de cacto. E eu acho que assim, o cacto, ele me representa muito, né? Ele tem assim ai, não sei, cara. Eu vejo o cacto, é uma planta que ela mesmo no deserto, com pouca água, ela consegue ser tão bonita, né? E eu me sinto assim, porque eu já atravessei assim vários desertos e eu me sinto como um cacto. Eu sempre estou florescendo, entendeu? Eu não achei ainda algo assim que me abalou as estruturas de eu ficar aquele desânimo, sabe? Que eu não encontrei isso. Eu sempre floresço onde me plantar. Então, assim, eu me comparo com um cacto, de verdade, porque o cacto, apesar dele ser uma planta pequena, dele parecer uma planta que você vai jogar ali, ele vai morrer. Você pode colocar um cacto aqui, se ele tiver em que pegar, ele se agarra, entendeu? Então, se tiver uma raiz, uma terrinha, e ele não precisa de muita água, então eu me comparo, porque assim, eu não preciso de incentivo para que eu faça as coisas acontecerem, entendeu? Eu sempre estou em busca, eu me agarro na primeira oportunidade que eu vejo, né? Digamos, de florescer, que é de crescer, né? Então, o cacto, ele é uma inspiração para mim. E por isso que eu trouxe ele para você, porque eu também vejo muito de você, né? Eu comparo, né? E eu vejo que você é uma pessoa próspera, né? Que tem aí muita coisa aí para nos ensinar, né?
Sei também que você passa por desertos, assim como eu, mas você sempre floresce, né? Esses dias eu tava vendo você lá no hospital, gravando stories, a mulher não para, entendeu? Eu digo, olha onde tá o cacto, tá ali. Então, assim, com essa sua animação, com essa sua garra, com essa sua vontade de ensinar, de aprender, então, por isso que eu trouxe esse presente para você, que me representa muito bem. Lindo. Eu amo cacto. Eu tenho a mesma concepção, a mesma ideia de que somos assim, né? Eu costumo dizer que Fala Poderosa são os cactos, somos nós. Porque é essa mesma concepção. Apesar das dificuldades, apesar dessa terra, sabe, no deserto, seja lá onde a gente coloque, a gente vai dar um jeitinho de brotar. E mesmo com as dificuldades da vida, a gente não vai esquecer de florescer, que é o amor, o cuidado que a gente tem com a vida, com as pessoas. E amei, de verdade, tem um lugar especial lá guardadinho. Amei o meu presente. E eu quero que você olhe para aquela câmera ali e diga para as mulheres: é possível, mesmo sem dinheiro, mesmo com dificuldade, empreender? Quero primeiro que você diga para ela o quanto é possível com a sua história. Incentive as mulheres que estão ainda sendo sacoleira, ainda lutando, ainda com medo de empreender, e que elas possam se inspirar em você e ter aprendido aqui um pouco da sua história para se inspirar. Que é o nosso objetivo aqui no Fala Poderosa, é inspirar mulheres. Então vamos tirar essa mulherada do sofá aí Vamos e tirar essa colocar ela para mulherada, abrir né, Dani? a empresa dela. Exatamente. Então, o que eu tenho para falar para essas pessoas que cuidando de casa a gente já empreende, a gente só não observa isso. Mas cada uma de vocês é administradora da própria casa, dos filhos, né? E aí vem aquela questão: ah, eu não posso sair da minha casa, eu não tenho como trabalhar fora porque tenho filhos. Tem muitas formas de empreender em casa, né? Eu comecei a empreender em casa e eu digo para vocês que vale muito a pena. Agora, não queiram fazer parte, né, daquelas pessoas que ficam lá na estatística dos 2 primeiros anos, porque chega um momento que é ralado, né? Então, tudo exige sacrifício. Não tem nada que a gente consiga chegar lá no topo sem você passar pelas dificuldades, né? Vocês têm que administrar, saber que o dinheiro da empresa é da empresa, né? O dinheiro da empresa não é nosso, gente. Então, assim, não vamos saquear a nossa empresa. Ah, se for um brigadeiro que eu estou vendendo, eu tenho que separar o dinheiro do brigadeiro, porque é da empresa. Ah, mas eu estou em casa, não é uma empresa. É uma empresa, sim. A partir do momento que você está fazendo algo para sustentar a sua família, você está empreendendo. E é a sua empresa, seja ela registrada ou não, mas é o seu empreendimento. Tem que ter foco, tem que ter paciência, né? Saber que nada acontece do dia para a noite. E também quero falar para as mulheres que comecem com o que tem, porque assim, conheço muitas mulheres que falam assim: ai, mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Começa com o que tem. A gente começa com o que tem, né? E não se comparar com os outros, não se comparar com quem já está no topo, tá? Eu costumo falar que eu sou feliz com o dinheiro e sem dinheiro, passando por dificuldade ou não, né? Porque a felicidade, ela tá dentro de nós, né? E a gente tem a capacidade. Cada uma de nós tem a capacidade de fazer acontecer, né? Então, assim, vocês que estão aí sem saber o que fazer, vocês podem estar buscando na internet. Hoje tem muitas, sabe, milhões de coisas que ensinam para vocês empreender, né? E se destacar no mercado, né, gente? Também não é fazer qualquer coisa, não é entregar qualquer coisa, né? Porque eu me coloco no lugar do cliente, né? E eu faço isso, não entrego qualquer coisa. E a gente se encontra no topo. Sandra, muito obrigada, de verdade, por deixar a sua empresa e vir aqui compartilhar
da sua história, compartilhar sua história de vida. Foi paixão à primeira vista. Gente, eu conheci a Sandra na época divulgando a festa do IPVO, Mulheres no IPVO. E a Sandra me seguia, eu acho que foi assim que ela me achou. Foi mensagem pelo Instagram, né, Sandra? Tu me mandou uma Foi no mensagem WhatsApp, no dizendo que Instagram. queria doar Foi. um brinde para o Isso. IPVO. E isso para mim é gratificante, porque eu consigo perceber que eu tenho muitas mulheres assim grandes que ligam para doar, que têm empresas, que fazem a doação, que estão começando. E é por vocês, gente, que a gente está aqui trabalhando e é abençoando, porque mesmo as empresas pequenas, a Sandra tem a loja dela agora, mas é início. Mas eu também recebo doações de quem é sacoleira, de quem está começando. Exatamente. E eu percebo que empresas grandes, que eu não vou citar nomes aqui, mas eu bati na porta de empresas grandes para fazer esse evento e outros que a gente está fazendo. Agora vem a Páscoa, estou pedindo doação para a gente fazer ovos de Páscoa para doar para as crianças. E eu percebo que que as empresas grandes, elas não nos ajudam. E eu recebo doação de pessoas humildes que estão começando com empresa Exatamente. pequena, que é como você falou, a empresa não é na sala da sua casa. Eu tenho a dona Ana Lúcia, ela vende Avon, Natura, e ela sempre, quando a gente faz as Mulheres Bonitas sempre, no final do ano, a gente doa material de higiene pessoal Uhum. e beleza para as mulheres moradoras de rua. E a gente está indo para o terceiro ano e a dona Ana faz parte disso, entre outras. Eu estou citando a dona Ana porque é uma pessoa que está vendendo, que está começando essa coleira, e ela liga, olha, doutora, pode passar aqui que está reservado. A gente está precisando de roupa no IPVO. Pode passar aqui que a sacola está pronta. Então, são pessoas assim que têm menos aquisitivo, que não têm condição, mas estão sempre prontas a ajudar. E você foi uma. Eu lhe agradeço muito por fazer a doação, por contribuir com as mulheres que a gente ajuda, com a sociedade em si que a gente ajuda. Muito obrigada. Seja muito bem-vinda ao Instagram, seja muito bem-vinda agora no Fala Poderosa, contar e compartilhar sua história com as pessoas que você não conhece, dividir um pouco da sua vida. A gente invadiu aí sua família, conhecemos sua família. Parabéns para sua mãe, parabéns pelo seu pai, com certeza pela criação. Muito obrigada de verdade. Diga aí o que você se Eu sentiu que aí agradeço, como. sabe, pelo convite. Quando ela me convidou, eu falei, ai, meu Deus. A gente sempre pensa, o que que eu vou falar? Falar a história da minha vida, né? A minha vida, ela não tem maquiagem, não. É isso. E eu agradeço muito pelo convite e a oportunidade de poder falar para as mulheres, né? Que estão em casa assistindo, né? Que tem vontade de empreender, que não sabe por onde começar. E eu me sinto assim, é uma honra para mim. E também poder ajudar, Dani. Quando alguém pede um patrocínio, eu penso lá no início, quando eu comecei, que eu também bati em muitas portas. Então, o problema do ser humano é ele não acreditar no outro, na capacidade, entendeu? Então, sempre que alguém me pede um patrocínio, ou mesmo sem pedir, porque tu não me pediu, né? Não. Eu vi o evento, eu falei, não, eu quero ajudar as mulheres. E eu me sinto bem. Eu me sinto bem em poder ajudar, em poder fazer parte desse momento e saber que aquela pessoa que recebeu aquele brinde ali, o dia dele vai melhorar com certeza, porque quem não gosta de receber presente, né? Todos nós. Então, assim, eu que agradeço muitíssimo a oportunidade e espero que a gente se encontre em outras oportunidades, inclusive eu quero fazer parte, né, como voluntária do IPVO, que eu já sou voluntária em outros projetos aí, e um a mais, Seja muito seja muito bem-vinda. O bem-vinda. IPVO agradece. Você também que quer participar e ser voluntária também. E querendo também patrocinar o Fala Poderosa, a gente também tá querendo patrocínio aí, que é para que a gente não possa deixar esse trabalho parar, né? Sabe que o trabalho funciona e a gente precisa de patrocínio. Então, se você quiser patrocinar o Fala Poderosa, manda recadinho aí, manda uma mensagem que a gente marca uma reunião. Bom, gente, sextou e não sextou diferente, né?
Missão dada é missão cumprida. A gente trouxe aí uma lição, uma história cheia de inspiração. E o Fala Poderosa é isso, é a vida real das mulheres poderosas que a gente traz para você. Nada de capinha, a gente não traz uma pessoa, não, ela teve uma trajetória difícil. Isso é para mostrar para você, mulher que está em casa, que é possível. São mulheres reais, são mulheres que vieram de vidas difíceis, que passaram por um processo. Já disse, para você alcançar aí o seu projeto de vida, tem um processo, meu bem. E o processo ele tem que ser pago e é por você. Só que para isso acontecer, você precisa descruzar os seus braços e enfrentar as dificuldades. Porque deserto todo mundo passa. O que diferencia você vencer ou não esse deserto é o que você vai fazer durante esse processo. Como eu vou fazer isso? Como eu vou vencer esse processo? E aí a escolha é sua. Cruzar os braços ou levantar a poeira e seguir. Seja muito bem-vindo, esse é o nosso Fala Poderosa. E quem sabe, sexta-feira que vem, seja você. Porque o Fala Poderosa é feito para mim e para você que está em casa. E aqui é o nosso momento foto. Então diz X, porque você vai pro mural.